começando com uma frase que eu acho que é mais óbvia possível, impossível, mas que muita gente não se atenta sobre a importância disso. A melhor hora é agora, é hoje. Não adianta você falar, eu vou deixar para outro dia, vou deixar mais para frente, ou falar, já tá tarde, já passou muito tempo, não é? É verdade, Fê. O que o Barsi fez, Lu? Ô Fê, eu gostei muito de um insight que o Dr. Lírio Parisotto deu pra gente na primeira aula, que é justamente o seguinte: a melhor hora de você começar na bolsa é, primeiro, quando você tem dinheiro. Segundo, quando você tá com a sua cabeça no lugar, ou seja, quando você tá com seus objetivos bem localizados, sabe? Você sabe onde você quer chegar. A pessoa que chega meio, eu gosto sempre de falar, né, que se joga do avião e descobre como é que abre o paraquedas no meio do caminho, a grande maioria vai cair, vai se estrepar lá no chão. Então, pelo menos, faz uma reserva de emergência antes, estuda um pouquinho, como você está fazendo aqui durante essas 4 aulas. E aí sim, você começa devagarinho na bolsa, vai aportando mês após mês, sem euforia, sem afobação, né? Então, devagar e sempre. Então, acho que a melhor hora é agora, se você reúne todas essas características, né? E essa frase que sempre a gente gosta de refutar, né? Quer dizer, o Barsi só deu certo, imagina, ele tinha insider information. Na época dele era diferente. Na época dele era muito mais fácil. Ele já era rico, teve muita gente que falou isso. Ah, né? ele era dono de corretora. Então era, puta, o que eu já ouvi disso? Então, primeiro, leia um livro, a gente fez a biografia justamente para que todas essas falácias viessem, né, enfim, viessem abaixo. E olha, a CESP na época, de fato, custava 50 centavos e distribuía 12 centavos de dividendo. Mas qual era o risco de você investir na bolsa naquela época? Uma bolsa extremamente incipiente, com pouquíssimas empresas listadas. Nenhuma governança, né? Zero governança, zero transparência da informação. Então você imagine só, Fê, não existiam os sites de relações com investidores como tem hoje. Os custos de transação eram gigantescos. A gente não tinha a lei das SAs, meus amigos. Ou seja, era uma bagunça completa, quer dizer, era um pega pra capar danado. Então, assim, e quais eram os múltiplos dessas empresas nessa época? Quer dizer, a lucratividade era muito menor do que a de hoje. Posso dar aqui para vocês mil isso motivos. A gente não está nem falando do ambiente macroeconômico, né? Exatamente. Porque você tinha, sei lá, na década de 80, 90, um plano econômico por ano, troca de moeda, inflação astronômica. Então era a selva, em resumo. É verdade. E o Barsi, eu acho que o mais legal de tudo isso é que a primeira ação dele foi CESP. Na década de 70, inclusive, foi objeto do estudo Ações Garantem o Futuro. Ele começou comprando o CESP e hoje, 50 e poucos anos depois, ele continua comprando o CESP. Hoje Auren, mas... mesma empresa, diferentes controladores, alguns ativos novos, mas um setor que permanece ali de pé, sólido, crescendo e pagando dividendos. É verdade, Fê. Né? Acho que o próximo slide também é muito legal, né? Ele vai retratar muito do que a gente falou nas aulas 1 e 2, que é da emoção do investidor. Então aí vocês têm um gráfico bem engraçadinho, né? Com vários emojis que vão retratar. Provavelmente vocês vão também se identificar com as emoções que vocês vão sentindo ao longo do caminho. Eu adoro uma frase do Warren Buffett, uma frase bastante antiga de uma das cartas da Berkshire, que ele fala o seguinte: as ações não têm nenhum tipo de sentimento por você. Você não deve ter por elas. Mesmo. Então, quer dizer, elas não se importam se você se você tem elas na carteira ou não. Quer dizer, elas não vão ficar chateadas. Elas não vão ficar chateadas se você vendeu, se você comprar na alta ou na baixa. Então, para de investir com o seu fígado, com o seu coração e haja com a sua racionalidade. E isso é muito difícil, justamente por causa desse ciclo que vocês estão vendo aí. Então, como que a maioria dos investidores operam, né, Fê? Quando a gente está lá em cima, né, naquele primeiro pico ali do gráfico, olha só, vamos ganhar dinheiro pra caramba, é isso aí. Cifrãozinho no olho. Bolsa é o lugar, Brasil vai explodir, vai virar Suíça. E aí você começa a ficar um pouquinho preocupado quando começa a cair. Não, mas isso aqui é só uma correção. Aí algumas notícias preocupantes começam a surgir, você vai começando a ficar com embrulho no estômago, começa a vir aquele desespero, aquele mix de o que eu faço, com angústia. Você fica pé da vida. Lá embaixo você já tá rezando pra falar, bom, é agora, isso aqui não é pra mim, né? Você já tá apelando pros céus, isso aqui não é pra mim.
Aí as coisas começam a dar uma melhoradinha, parece que não é tão ruim assim quanto você imaginava, o seu humor vai mudando de novo, o seu apetite a risco você vai ficando cada vez mais arrojado de novo, e aí todo o ciclo se repete. E como que deveria ser o ciclo Esse é o ciclo que eu gosto de chamar de ciclo da perda permanente. A pessoa está sempre perdendo, porque o que ela faz quando ela se depara justamente com esse ciclo e age com essas emoções? Ela acaba comprando na alta e vendendo na baixa. Ela vai conseguir repetir esse processo talvez 2, 3 vezes no máximo, mas chega uma hora que ou ela quebra ou ela fala, não, isso não é para mim, eu vou para alguma coisa mais tranquila, e acaba indo para uma renda fixa, ou pior, para coisas que vão fazer ela perder dinheiro, um PGBL, um VGBL, enfim. É verdade. Quando a pessoa começa a deixar as emoções dominar o seu sentimento, as suas atitudes, e age baseado nisso, você acaba inevitavelmente agindo da forma inadequada. O que é a forma correta? É a frieza, né? É a tranquilidade, é a serenidade. Você falou uma coisa no começo que eu acho muito legal, Lu. Você no mercado não precisa fazer nada com pressa. As pessoas querem, eu preciso comprar hoje, senão vai subir. Eu preciso entrar nesse IPO, coisas que mostram, primeiro, acho que um traço de ganância muitas vezes, né? Segundo, aquele tal do FOMO, Fear of Missing Out, que em português, claro, é dor de corno, né? Porque você não ficar, é aquela preocupação de que você está perdendo o bonde. É verdade. Eu acho que o grande erro é você falar assim, bom, agora vai subir, agora é uma certeza absoluta que as ações vão subir de preço, então eu preciso comprar. E o que você faz nessa hora? Você compra qualquer coisa a qualquer preço. Exatamente. E nem liga para o dividendo, né? Vamos combinar, que é o contrário do que a gente prega. Que é extremamente subestimado no início. Mas só um detalhe antes da gente passar pro próximo slide, eu acho que esses emojis aí de baixo estão errados, viu? Que o investidor barciano tá sempre assim, ó. O nosso é o contrário do de cima, né? A gente começa a ficar muito feliz na queda, né? Exatamente. Vamos lá. Próximo slide, uma carteira vencedora, Lu. Isso aí. O que uma carteira precisa para que ela possa ser considerada uma carteira vencedora? Com tudo que a gente falou aqui nesses últimos 3 dias, e eu acho que com o depoimento também do Carioca, que eu sei que muitos de vocês lá pelos comentários se identificaram muito. Primeiro, você tem que determinar um foco. Na segunda aula a gente falou do PDP, né, que é a prioridade, disciplina e paciência. Deveria ser foco. A gente só não colocou foco para a sigla não ficar FDP, foco, eu acho tá? Que só um parênteses além do FDP. Eu acho que é muito importante a gente a gente ter a segurança e a certeza de que é muito difícil você saber muito sobre muitas coisas. É muito melhor você saber muito sobre algo específico, e a gente, na nossa estratégia, a gente não busca querer investir em tudo quanto é setor, de tudo quanto é maneira, day trade, não. É aquilo que a gente estava falando ontem no começo. O pessoal repete às vezes que a gente sempre está aqui falando as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente tem foco. A gente faz sempre as mesmas coisas. E a constância, isso é importante. Né? E a constância. O 2 tem muito a ver com o primeiro, que é você ter prioridade, né? Você ser um FDP. Comenta aqui depois, pessoal. Eu sou um FDP, eu tenho foco, disciplina e paciência. O terceiro também é excelente, que é você não comprar só por dicas. Também falamos ontem que erro é justamente você não sair comprando só porque o Barsi disse, né? A palavra do Barsi, obviamente, a gente sabe que tem muita força, mas, poxa, será que o momento que o Barsi está passando como investidor é igual ao seu? Muito provavelmente que não. Certamente não. Obviamente você não vai também ignorar, mas poxa, legal, ao invés de você comprar imediatamente, pega essa ação para estudar. E aí você avalia, tenha senso crítico, se é para você ou não, se está no seu momento não. O 4 também é muito legal, de você perseguir as ações de empresas que você quer conhecer melhor, né? Então, não é raro a gente ver aquelas pessoas que estão começando, tem R$1.000 para começar, R$500 para começar e já começa com 20, 30, 40 ativos na carteira. Então tenha foco de novo e persiga somente aquelas que você tem interesse de permanecer como sócio no longo prazo, né, Fê? O 5 e o 6 também é muito bom. Você quer comentar? Com certeza. Reinvestir os dividendos é algo fundamental e um pilar central da estratégia previdenciária. Reinvestir os dividendos para você ganhar justamente com o efeito multiplicador, o efeito bola de neve, que a gente tanto falou na aula de ontem aqui, vocês puderam ver no gráfico que o Jean apresentou, inclusive. E por fim, não especular.
O que é especular? É você ter comportamentos que não são de um investidor de verdade. Pensa no que o controlador de uma empresa faz, o que o investidor de longo prazo faz. E se você achar que você está especulando, porque mais cedo ou mais tarde você vai acabar perdendo dinheiro, é inevitável, e vai acabar sendo ejetado da bolsa, que é algo verdade. que poderia ser uma jornada para a vida inteira. É verdade, Fê. O 5 e o 6 são os meus preferidos. O 5 fala de uma coisa que é inevitável, que é a matemática, que é a matemágica, pessoal. Então, os componentes tempo e aporte constantes não tem erro. E o 6, aqui para finalizar também, existe um estudo que mostra com dados, né? Um estudo da FGV que na época foi bastante polêmico, em 2021, quando a Bolsa estava lá no pico dos seus 130 mil pontos, e um estudo que mostrou que cerca de 3% dos especuladores, dos day traders, efetivamente ganham dinheiro. Você conhece algum trader bilionário? Bilionário, não. Bilionário. Eu conheço milionário. Não, bilionário. Vendendo curso. Vamos passar a bola? Gianzão e Fábio Baroni, tá Bora com lá. vocês. Vambora. Vai, Jean. Vamos lá, Fabião. Olha esse gráfico, que interessante, pessoal. É o número de circuit breakers que aconteceram no Brasil desde 1997. E circuit breaker é o que, legal. Fabião? É quando alguém tira da tomada a bolsa de valores. Era eu ontem, basicamente. Era você. Tira da tomada, ou seja, tá caindo mais de 10%, acontece o circuit breaker, que é basicamente alguém tirar da tomada porque tá tendo muita Pânico. decisão irracional, pânico, no mercado. Né? Um pânico generalizado. Momentos que para nós, barcianos, são maravilhosos, diga-se de passagem. Esse é o ponto, Fabião, Exato. porque olha no gráfico, 3 vezes circuit breaker em 97, depois 5 em 98 e por aí vai, ó. 2008, 2008 a 6 crise vezes. do subprime, Agora né? 2020, Olha, 6 circuit 6 breakers. vezes. Acabou o dinheiro no terceiro. Quem era barciano ficou rindo à toa, né? Até o terceiro, né? E comprou, até o terceiro. e comprou com convicção, não foi? Com certeza, isso sem dúvida nenhuma, Jean. O que a Sem gente dúvida quer alguma. passar para você aqui, pessoal, é que vão existir momentos que são muito propícios para você comprar, para você aportar, porque o mercado ele é volátil, ele é cíclico. E se você estiver preparado para isso, você vai conseguir aproveitar essas grandes oportunidades que o mercado te dá, não é, O que Fabiano? não quer dizer que você só vai comprar quando tiver um circuit breaker, né, Exatamente. Jean? Você tem que fazer um plano, como a gente sempre falou nas aulas 1, 2 e 3, um plano, meta em quantidade de ações que você vai fortificando a cada momento, a cada mês. E claro, se tiver um circuit breaker no meio do caminho, melhor ainda, porque você vai conseguir estabelecer e conquistar suas metas de maneira mais tranquila, mais segura e mais barata, não é Você mesmo? compra mais por menos. Mais por menos, Não que é isso? todo mundo gosta, É o que né? todo Isso mundo é maravilhoso. gosta. Vamos então olhar o próximo Bora. gráfico, né? Olha que legal, Isso é Fabião, maravilhoso. que a gente fez aqui. Pessoal, nós criamos uma carteira previdenciária com 5 empresas dos setores BEST. Sim. Banco, energia, Saneamento, seguro e telecom. e Afinado, telecom. hein? Então nós temos ali, ó, uma carteira BEST, que é a azulzinha, aonde nós reinvestimos os dividendos durante todo o período, de janeiro de 2014 até janeiro de 23. Quer dizer, aporte mais dividendo, aporte mais dividendo. Aporte mais dividendo. Exato. Perfeito. Ótimo. E a de baixo é a vermelha, a mesma carteira, mas quando você não reinveste os dividendos. Perfeito. Olha a diferença de retorno que a gente teve nas gritante, duas. é gritante. A primeira a gente teve 360% de retorno nesse período e 109% para quem não investiu. Sensacional, Né? sensacional. Isso é o efeito o quê, Fabião? Bola de neve, né, Jean? E a gente mostrou ontem, inclusive, né? Exatamente. Pra quem não viu a aula de ontem, a gente mostrou uma simulação onde a gente colocava R$ 1.500 todo mês e reinvestia os dividendos advindos desses R$ 1.500 todos os meses, em uma ação. A gente só fez isso com uma ação. No jeito Barsi de investir, você vai navegando entre as boas ações em bons momentos. Em bons momentos, né? Em boas oportunidades do momento, né? Você não vai ficar em uma ação só, em uma empresa só. Não é isso? Exatamente. E ali você consegue ver claramente, em janeiro de 14 até janeiro de 2016, Perfeito. praticamente coladas as duas linhas e Sim. depois começa a explosão, né, do reinvestimento dos dividendos no longo prazo. Isso na prática significa que o investidor tem que ter paciência, né, Jean? Muita Disciplina paciência. e paciência. Não tem jeito. Você não vai conseguir bons resultados se você não mantiver focado no método que a gente ensina aqui. Exatamente. Perfeito. E olha só, para quem critica a gente e tem para quem muitos. critica bolsa de valores no geral, sempre usam como referência o quê? O índice Ibovespa. Sim. Ah, porque a bolsa perde para o Ibov, a bolsa perde para o IPCA, né? A bolsa não gera nada. Então o que a gente fez aqui? A mesma carteira
que a gente acabou de conversar, a gente também simulou ela comparando com os principais índices de mercado. Fala lá, pessoal, Fabião. Sim. Na real, Gia, tem uma coisa muito legal que a gente falou ontem na aula, né? No AGF não investe em bolsa. Exato. Eu acho que o principal é isso. Você não... Isso. Quem tá aqui pelo AGF, depois vocês colocam nos comentários, não vou abrir comentário agora, mas quem é AGF não investe em bolsa, pessoal. A gente investe em empresas listadas em bolsa. É completamente diferente. Nesse cenário, temos ali azul, verde, vermelho e outra azul. O que significa, Gia? Manda Não, olha que interessante. Ó. Se a gente pegar a nossa mesma carteira, né? De empresas do setores best, que a gente escolheu a dedo ali, né? 5 empresas nesse período, 360% de retorno. Sim. Mas o Ibov, não sei o que. O Ibov deu 132%. Perfeito. Né? Mas e o o CDI, que o pessoal gosta de comparar, né? O CDI deu 136, ou seja, ele realmente bate o Ibov. Perfeito. Mas se você investe em boas empresas pagadoras de dividendo, olha a diferença do CDI com a nossa carteira previdenciária. Você destrói o CDI. Praticamente 3 vezes mais, né? Exato. Mas aí... desculpa. Não, pode falar. Não, só para lembrar, né? Você vê as duas linhas lá embaixo nos primeiros anos, ó, entre 2014 e 2016, onde foi necessário muita disciplina e paciência ali, né? De novo, né? De novo é aquela zona que você vai ficar sendo testado, né? Sua fé vai ser testada para ver se você vai conseguir continuar. Exatamente. E olha a margem que a gente tem, a diferença do IPCA, que é o índice de inflação, né? Sim. No país, a diferença que a gente tem numa carteira previdenciária. Então, quando o pessoal fala, mas é inflação. Quando você está investindo em boas empresas, né, que tem o poder de repassar os preços para o consumidor, o que vai acontecer, Fabião? Você consegue remunerar muito bem os acionistas, porque você sempre consegue ter uma margem muito boa em relação enfim, não dá. E vai estar acima da inflação. Vai sempre estar acima da inflação. Uma empresa boa, ela se defende da inflação, né? A gente fala dos setores de transmissão, setor bancário, de energia, enfim, saneamento, seguros, telecom, porque eles repassam, eles têm o grande poder de repassar essa inflação e conseguindo assim fazer um grande dividendo no final do mês. Exatamente. Em última instância, pessoal, o que vai acontecer? Quando esse repasse é feito, as empresas vão lucrar mais, né? E aí nós, como acionistas, também vamos aproveitar isso, receber, né? E receber mais dividendos. Então já tem uma correção inflacionária investindo em boas empresas que têm esse poder de repasse de forma muito natural, e você consegue ver claramente isso aqui no gráfico acontecendo.